Dumbo. Num dia especial, a senhora Cegonha aterrou no telhado da carruagem de um comboio. Oh, senhora Jumbo! Entrega especial para a senhora Jumbo! Chamou ele, saltando de uma carruagem para a outra. Numa das carruagens, o senhor Cegonha viu várias trombas de elefantes a acenarem. O senhor Cegonha saltou para essa carruagem. Qual das senhoras é que está à espera de um bebê? Perguntou ele. Aqui, responderam os elefantes apontando para a senhora Jumbo. Todas arrumaram quando o embrulho se abriu. Atchim! Espirrou o pequeno elefante. As orelhas habilmente enfiadas atrás da cabeça abriram-se. Eram enormes. Os elefantes riram-se à gargalhada. Vejam só estas orelhas! Riu-se um dos elefantes. Com estas orelhas, devias chamá-lo de Dumbo. Ver os elefantes a fazer troça enfureceu a senhora Jumbo. Ao virar-se de costas para eles, agarrou no bebê, levou-o para um canto da carruagem do comboio e deitou-se ao lado dele. Ela não se importava que as orelhas do bebê fossem grandes, achava que ele era bonito assim. Abraçando-o com a tromba, embalou-o até ele adormecer. No dia seguinte, as pessoas da cidade seguiram o desfile até ao recinto do circo. O pregoeiro do circo dizia para as pessoas que se aproximassem: depressa, 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 entrem e comprem os vossos bilhetes. Dentro da tenda dos elefantes, a senhora Jumbo estava calmamente a dar banho a Dumbo quando um grupo de rapazes desordeiros entrou. Vejam só aquelas orelhas! Gritaram quando viram Dumbo. Rindo-se e troçando, puxaram as orelhas de Dumbo. A senhora Jumbo queria proteger o seu bebê, por isso agarrou num fardo de palha e atirou-o aos rapazes para os assustar. Socorro! O elefante é louco! Gritaram. O treinador apareceu logo, arrastou a senhora Jumbo dali e trancou-a sozinha, com correntes em cada uma das 4 patas. Dumbo a chorar pela mãe achava que não tinha amigos no mundo, pois os outros elefantes viraram-lhe as costas. Mas Dumbo era forte. Alguém queria ser seu amigo. No canto da tenda estava um rato pequeno chamado Timóteo. Ele tinha visto e ouvido tudo. Quando Timóteo viu como os elefantes tratavam Dumbo, ficou furioso. Coitado deste pequeno elefante, disse o ratinho. Todos fazem troço das suas orelhas. Qual é o problema delas? Até as acho giras. Oh, não tens medo de mim, pois não? Perguntou Timóteo a Dumbo, que se estava a esconder. Sou o rato Timóteo e sou teu amigo, Dumbo. Tenho um plano para te ajudar a libertar a tua mãe. Com isto, Dumbo esqueceu-se do medo. Sei que tens vergonha das tuas orelhas, miúdo, disse Timóteo, mas muitas pessoas famosas têm orelhas grandes, portanto só temos de te transformar em uma grande estrela. Mas primeiro precisamos de um número colossal. E eu sou rapaz para pensar num. Deixa tudo comigo. No dia seguinte, Timóteo tinha posto em ação o plano de transformar Dumbo numa estrela. O diretor do circo soprou no apito e o primeiro elefante trepou para cima de uma bola grande. Dumbo e Timóteo observaram a pirâmide a ficar cada vez mais alta, até quase alcançar o teto da tenda. E agora, senhoras e senhores, gritou o diretor do circo, o elefante mais pequeno do mundo vai saltar do topo da pirâmide. Mas antes que Dumbo pudesse dar um salto, as suas orelhas soltaram-se e ele tropeçou nelas, mesmo para cima da pirâmide de elefantes. Por um momento, o público atordoado observou, em silêncio, enquanto a pirâmide de elefantes balançava e oscilava. Depois, correram o mais depressa possível para se salvarem quando os elefantes começaram a cair. A barrir e a bramir, os elefantes caíram, colidindo com vigas, plataformas e bancos, bateram nas paredes e puxaram os fios e cordas para baixo. Por fim, chocaram contra o poste central da tenda. A tenda enorme começou a balançar e ondear. Depois, com um grande ranger, desabou. Dumbo ficou sentado sozinho e abandonado no meio das ruínas.
No espetáculo seguinte, os palhaços pintaram a cara de Dumbo e vestiram-no de bebê. Colocaram-no numa pequena plataforma no cimo de um edifício rodeada de chamas crepitantes a fingir. Embora tremia de medo, enquanto lá embaixo palhaços vestidos de bombeiros corriam de um lado para o outro a atirarem água com as mangueiras uns aos outros, o bebê tem de saltar, anunciou o palhaço bombeiro. Os restantes bombeiros ergueram uma rede de segurança pouco grossa. Fechando os olhos, Dumbo saltou do edifício. Dumbo furou a rede e aterrou no recipiente de argamassa úmida. O público riu-se às gargalhadas, enquanto os palhaços faziam uma vénia à multidão que aplaudia, não prestando atenção a Dumbo, que se esgueirou da tenda a sentir-se magoado, humilhado e infeliz. Depois do espetáculo, os palhaços festejaram nas suas tendas. Anima-te, Dumbo, disse Timóteo, enquanto esfregava a cara triste do amigo. Descobri onde tem a tua mãe. Vou levar-te a vê-la logo à noite. Dumbo esboçou um sorriso melancólico. As coisas não seriam tão más se ele pudesse ver a sua mãe. Mais tarde, naquela noite, enquanto a maior parte das pessoas do circo dormiam, Timóteo levou Dumbo à carruagem onde a mãe dele estava acorrentada. Senhora Jumbo, tem aqui alguém para a ver, disse Timóteo. A senhora Jumbo passou a tromba pelas grades da janela e afagou a cabeça de Dumbo, envolveu-o com a tromba e embalou-o com carinho. Não tardou para chegar a hora de se ir embora. Chorosos, Dumbo e a mãe despediram-se. Quando Timóteo e Dumbo regressaram à tenda dos palhaços, ouviram-nos a falar sobre o número deles. Amanhã fazemos o edifício mais alto, berrou um palhaço. Dumbo sentiu-se triste. Não queria que tantas pessoas fizessem troça dele no número dos palhaços e um edifício mais alto parecia assustador. Tudo o que o Dumbo queria era estar com a mãe. Começou a chorar. Dumbo estava cansado. Timóteo sentou-se ao lado dele e tentou confortá-lo. Enquanto Dumbo parava de chorar, os olhos começaram a ficar cansados até que finalmente se fecharam. E quando Dumbo adormeceu, começou a ter um sonho estranho. No sonho estava Timóteo e Dumbo, o pequeno elefante, fazia bolhas de sabão com a tromba. De repente, as bolas pareciam elefantes. Elefantes que dançavam e voavam. Na manhã seguinte, Timóteo tentou convencer Dumbo de que ele conseguia voar. Ele disse que as orelhas de Dumbo eram tão grandes que eram como asas. Depois, deu ao amigo uma pena de pássaro. Disse que era mágica e que ia ajudar Dumbo. O pequeno elefante não estava seguro, mas confiava em Timóteo. Com a ajuda da pena mágica, ia tentar voar na sua próxima exibição. Não tardou para Dumbo ter de fazer o número com os palhaços. Ele ficou na plataforma com o Timóteo empoleirado na sua tromba. Os palhaços tinham aumentado o edifício em chamas e o chão parecia muito mais longe, mas desta vez Dumbo não tinha medo. Ele agarrou bem na pena mágica com a tromba e esperou pela sua deixa. Vá, salta, salta! Gritaram os palhaços. Bem, nem sabem a surpresa que vão ter. Riu-se Timóteo enquanto Dumbo saltava da plataforma, mas quando voaram pelo ar, o vento arrancou a pena da tromba de Dumbo. Ele estacou. Sem a pena mágica, não acreditava que pudesse voar. Dumbo e Timóteo precipitaram-se em direção ao chão. Timóteo deslizou para a ponta da tromba de Dumbo. Abre as orelhas e voa, implorou ele. A pena mágica era a fingir. Tu consegues voar sozinho. Dumbo ouviu as palavras de Timóteo e acreditou nelas. E mais ainda, ele acreditou nele próprio. No último segundo, Dumbo abriu as orelhas e elevou-se no ar. O público surpreendido ficou louco ao ver Dumbo dirigir-se para os palhaços, perseguindo-os pelo recinto. A multidão gritou quando Dumbo mergulhou em direção ao diretor do circo. Aplaudiram estrondosamente quando Dumbo fez círculos no ar, cambalhotas e rodopios. Dumbo era famoso.
Todos os jornais traziam fotos dele e de Timóteo. Mais importante do que isso, deixaram a Sra. Jumbo sair da jaula porque o diretor do circo estava tão contente com Dumbo. Dumbo achava muito divertido ser uma estrela, mas o que gostava mais era de estar novamente com a mãe.